Bem, então, para nós continuar, né, a nossa conversa sobre a nossa disciplina de análise de circuitos, nós vínhamos falando, né, fazendo uma retomada com respeito, né, de como fazer ali uma leitura do nosso circuito independente, né, de como que ele se apresenta para nós. Bem, para tal, a gente verificou o quê? Primeiro, a gente fez lá uma consideração em analisar o que significa, né, as correntes circulantes em um circuito, como elas funcionam para um circuito em série, como elas funcionariam, né, para um circuito em paralelo. Relembramos, né, as leis de Ohm e, posteriormente, né, as duas elaborações aí das leis de Kirchhoff, né, que seriam os dois métodos. Quem é que está lembrado dos métodos? Um voltado às correntes, né, circulantes no circuito, e outro voltado às tensões. Para as correntes, o que está pré-definido? É o método dos nós e o das malhas. Perfeito, Cristiano. Método dos nós e método das malhas. Ou seja, para isso, quando nós temos esse fundamento, né, de Kirchhoff, que auxilia, né, a lei de Ohm, que a gente já conhece, a gente verifica, né, que não importa a complexidade do nosso circuito. E a gente viu isso de uma maneira muito tranquila, né, me parece, ontem, quando a gente verificou ali 3 malhas, por exemplo, obviamente, né, circulação de corrente por essas 3 malhas, onde a gente vê que, se nós entendermos o que está entrando em um nó, que corresponde a uma malha, e que isso, né, tem que se equivaler em módulo ao que sai, né? Então, nós temos aí o fundamento de um equacionamento. E assim sucessivamente. Mesma coisa para as tensões, né? A gente consegue, através do método das malhas, verificar, né, que o somatório de todas as quedas de tensões, né, que a gente possa ter naquele trecho tem que ser somados e igualados a zero. Então, para correntes, nós temos que equivaler os módulos, né, de entrada e de saída. Para as tensões, a gente tem que considerá-las como se somando, né, ao circuito. Bem, aí falamos disso, verificamos, né, que nós precisávamos saber, ou melhor, lembrar, né, de como funciona essa estrutura, justamente para que a gente compreendesse, né, circuitos puros. O que seriam os nossos circuitos puros? Quem está lembrado aí? Posso dizer, né, que os nossos circuitos monofásicos, né, puros, seriam aqueles circuitos ideais. Ou seja, aqueles circuitos, né, que a gente consegue verificar a carga e equivaler esta carga como se fosse, né, uma resistência pura, ou uma capacitância pura, ou uma indutância pura. Então, com isso, a gente verifica, né, que torna-se o cálculo muito mais, né, enxugado, muito mais facilitado, digamos assim, para que a gente possa fazer essa análise. Bom, com isso, a gente viu que não quer dizer que a gente precisa ter apenas uma carga. Por exemplo, num circuito resistivo puro, não quer dizer que eu tenha que ter ali um circuito, né, perfeito, série, né, com um resistor apenas. Não, eu posso ter aí uma junção de várias cargas, da qual eu vou fazer a equivalência delas e, portanto, igualá-las ao Z, né, que a gente viu. Que, então, com isso, né, a gente consegue fazer com que nós tenhamos depois os gráficos. Estão lembrados dos gráficos? No circuito resistivo, né, puramente resistivo, nós tínhamos lá um gráfico cartesiano, lembram? Matematicamente, o gráfico cartesiano é aquele com as ordenadas e as abscissas, né? Um eixo aí no plano. Bom, neste caso, nós tínhamos a corrente e a tensão que saíam lá do gráfico. De onde? Onde era o ponto inicial?
na origem, né? No zero. No circuito resistivo puro, a gente comprovou que partia da origem. E isso nos dava uma condicionante importante para a gente ficar aqui na memória, que eram os picos, né? Porque no momento que as duas senoides partem de uma origem igualitária, não importa, né, o módulo que tenha a minha tensão ou a minha corrente. O pico deste será o mesmo, tanto na parte positiva quanto na parte, né, negativa aí do meu gráfico. Então, a gente verificou isso, né? Houve até uma certa conversa, uma análise melhor, né, falada com respeito a isso. Alguns entenderam de um modo, outros de outro, mas, enfim, a gente verificou que, de fato, o pico, né, é o mesmo. Bom, por que nós sabemos que isso é importante? Porque não vai acontecer isso de modo algum nos circuitos capacitivos e também não vai acontecer nos indutivos. Neste caso, nós vamos ter a defasagem, né, que são aí a defasagem da DDP, né, que nos mostra que isso faz com que tensão e corrente não sejam mais igualitárias, né, no sentido aí de ter o pico. Então, a gente verificou também ontem. Por que eu estou repetindo isso hoje? Por quê? Porque eu preciso, para nós podermos fazer depois um estudo, né, não só dos circuitos monofásicos, né, mas dos trifásicos, a gente precisa entender um pouco, né, dessa parte imaginária, dessa parte que a gente não consegue visualizar de pronto, né? Lembra até que eu brincava, né, com você sobre aquele clássico aí do barril de chope, né? A gente precisa falar de correção de fator de potência, a gente precisa de falar de coisas que a gente não está enxergando, né, no mesmo momento, justamente porque elas acontecem com uma defasagem angular. Bom, para isso, a nossa aula de hoje, a gente vai ter que entender como funciona essa onda. Por que uma senoide? Como funciona isso? E nós precisamos ter um entendimento físico, né, desse comprimento de onda, que mais ou menos a gente já tem aí alencado, né, na nossa memória, que faça necessário para depois a gente poder fazer, né, um breve apanhado de números complexos. O que vocês sabem, o que lembram aí de números complexos? Tudo, nada? O que estão lembrados? Aceito ajudas. Gente, os números complexos, né, nós vamos ver na nossa próxima aula, provavelmente, eles vão servir de um instrumento matemático, né? É um subterfúgio que a gente vai se valer para poder, né, resolver aí circuitos em corrente alternada. Por que isso? Repito, porque em corrente contínua, né, nós temos ali um gráfico, né, tênue, né, algo que não nos possibilita, né, perdas e, enfim, situações que na corrente contínua a gente está submetido. Então, o domínio, né, dos números complexos vai ser bem útil aí para que a gente possa compreender, né, como é que a gente vai transformar um número complexo, ou seja, aquilo que é imaginário, aquilo que não tem, né, uma nomenclatura, né, não tem como se mensurar neste conhecimento numérico que a gente está acostumado aí no cotidiano, e trazer isso para a forma cartesiana, ou seja, para aquela forma, né, que a gente tem aí como no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O que eu preciso para compreender números complexos, que ainda vai ser assunto nosso, né? Breve, mas vai ser nos próximos instantes, aí, nas próximas aulas. Eu preciso entender como que eu represento essa numeração, né? Complexa, tanto nas formas cartesiana, polar e trigonométrica. Bom, trigonometria tem algum problema aí para vocês? Quem lembra lá da trigonometria, da matemática?
Hein? O que nós sabemos da trigonometria na prática? Onde que a gente aplica? Em vários setores, né? Sim ou não? Sim. Sim, né? Eu não sei aí a ramificação do trabalho de cada um de vocês, mas eu, por exemplo, lá na engenharia, todo momento, né, eu aplico a trigonometria. Quando? Dar o rumo, né, de uma linha de tubulação, por exemplo. Um canteiro de obras, eu preciso ter um canteiro perfeito? Sei lá, retangular perfeito? Não. Aonde eu aplico isso? Ora, quando eu chego num terreno, num campo aberto, e consigo dizer ali para o meu cliente que sim, que o terreno dele é ali, que o projeto dele vai sair em tais dimensões, que vai sair algo aí, vamos supor, sextavado, por exemplo, na forma. Consigo precisar a angulatura para fechar esse círculo, né, que a pessoa está esperando ali. Consigo, depois disso, através da trigonometria, que é conhecer a angulatura, colocar dentro de uma máquina, por exemplo, né, de uma estação, e mandar aí, isso já é o referenciado para alguém. Então, gente, notem, a matemática, né, ela é sim um subterfúgio, ela é uma ferramenta, né, que nos facilita em várias situações aí do nosso cotidiano. Se nos facilita nisso, né, também teria que nos facilitar aqui, nós eletrotécnicos. Então, isso que vai acontecer. Esses números complexos, né, que a gente vai fazer a verificação depois, de uma maneira sucinta, nós vamos aí entender como é que a gente consegue transformar isso e trazer para a forma cartesiana. Bom, por que isso? Conforme eu já disse, porque nós temos que entender na aula de hoje o que é os sinais senoidais. O que é um sinal senoidal para vocês? Qual é o objetivo, né, de conhecer isso? O que são os sinais que eu preciso entender numa senoide? O positivo e negativo, né? Sim, exatamente. Nós precisamos compreender, né, situações básicas. Por que o positivo e o negativo, né, algo que a gente fala aí bem generalizado, é importante para nós? Porque nós temos que entender. Lembra daquele exemplo que eu trouxe para vocês, aquelas duas malhas? Nós temos que entender realmente o que está entrando no nó, ou na malha, e o que está aí saindo, para poder fazer essas equivalências. E os sinais senoidais, né, em corrente alternada, nossa aula de hoje, quando falamos de sinal senoidal, lembre-se, né, não falamos em nada de corrente contínua, né, nada daquilo que a gente estava aí nas outras disciplinas que vocês estavam lá habituados. É alternado. Então, esse objetivo, desculpe, né, é relembrar esses conceitos aí básicos de um sinal de corrente. Sobretudo, frequência, velocidade angular, valor de pico, valor médio e valor eficaz. E também, né, aprender aí a representar ou mesmo avaliar, identificar, eu diria, né, um sinal senoidal na forma matemática e também no diagrama fasorial. O que é um diagrama fasorial? O que nós falamos aí há minutos atrás, né? Aquele que nós temos aí que fazer uma representação, que nós vamos aprender aí as 4 operações básicas, né, de representar números complexos, para poder, então, ter essa questão fasorial. Gente, o que é isso na prática, né? Para quem pode estar aí esquecido, né, dessa nomenclatura. Justamente, nós vamos ter, justamente por ser uma corrente alternada, nós temos a realidade, né, da tensão e corrente acontecendo e mais uma angulatura, que é impossível não ter em função de como tem que acontecer para que haja essa DDP para estes casos. Então, isso, né, é uma representação aí fasorial.
é conseguir botar os valores também com a sua angulatura, né? Bom, então, o que seria um ciclo? Só para a gente voltar lá ao que já sabemos sobre as senoides. O que é um ciclo? Um ciclo, acho que é o tempo, né, que ela leva. Bom, o tempo é frequência, o ciclo é aquele movimento que ela faz do positivo para o negativo, atingindo o pico, né? Exatamente. Então, nós vamos ter aí, sempre que nós estivermos falando, né, de ciclo, nós vamos estar com a nossa mente aí focada, né, voltada para algo que se repetiu, né, entre dois pontos. O que é esse algo que eu estou dizendo? O nosso sinal, né? Dizemos que o sinal completou um ciclo quando ele se repetiu, né? Então, aí nós temos o fechamento de um ciclo. Então, nós vemos isso mais claramente, né, quando a gente consegue fazer a observância da repetição de dois picos, né, formando então a onda. Bom, eu não sei se vocês chegaram lá em eletrônica, se foi mostrado algum vídeo ou algum equipamento que mostrasse lá a repetição de ciclos. Não? Não estão lembrados? A gente viu alguns até na aula de instrumentos, a gente viu bastante instrumento, mas, sinceramente, esse aparelho Não está eu não lembrando. me Tá. recordo de ter visto, não. Bom, mas enfim, né, a gente tem como fazer a observância, né, da repetição do sinal, que vai nos formar, então, a nossa onda, né? Bom, e o período? Falamos que o ciclo é algo que se repete. Termina o ciclo, começa outro ciclo, né, e forma um contexto, uma onda. O que seria o nosso período? Isso vocês já viram. É o tempo que leva o ciclo? Perfeito. Sempre que falarmos em período, vamos estar aí com uma unidade denominada tempo. Normalmente não, representada, tá? Aí nos formulários, né, nos equacionamentos usados por nós, com a letra T maiúsculo. Então, o período é justamente aquele tempo, né, que a gente leva para completar esse ciclo. Então, isso é o período. Nós podemos ter duas nomenclaturas aí nos formulários, né? Representação pela letra T, né? E no sistema internacional ela é dada em segundos. Qual é a diferença, gente, da gente falar isso, né? Da unidade no sistema internacional? Só um pequeno gancho. Por que é frisado isso? É uma convenção, tá? Vocês vão verificar que sempre, né, vai ser dito em todas as bibliografias, quando tratam-se aí quando a gente precisa entender a unidade, vai ser nos dito para a gente se está ou não no sistema internacional. Por quê? Porque isso significa, né, que em qualquer lugar que a gente esteja, nós vamos conseguir fazer a leitura daquele diagrama, né, sabendo que está aí correto. Então, o que eu quero dizer com isso? Está convencionado, né, que o tempo é em segundos. Então, muitas vezes aí a gente tem que fazer transformações ali, né, de unidade para colocar esse tempo aí em segundos, né, porque é assim que as pessoas vão fazer a leitura depois. Não é em hora, não é, né, também não faria sentido, porque um pico de onda, né, um período, melhor dizendo, né, dessa onda, a gente tem aí em frações mesmo de segundo. Então, muito bem representado, digamos assim. E a frequência?
Isso nós já falamos na nossa revisão. A frequência vai ser 60 Hz? Sim, para o Brasil, nós temos aí 60 Hz. Mas eu quero que vocês entendam e me digam na prática. O que significa eu ter 60 Hz de frequência? Ele vai ter 60 ciclos por segundo. 60 círculos por segundo. Então, é a medida do número de ciclos. Ou seja, nós tínhamos dito, né, que um ciclo, né, era aquela repetição do sinal senoidal, né, entre dois pontos, e aí está bem representado. Então, nós temos aí uma frequência, no nosso caso, de 60 Hz, significa que para cada segundo, né, 60 vezes nós temos aí aquela repetição de onda, e a frequência, né, assim como o período foi representado pela letra T maiúscula e a sua unidade, né, em segundos para o sistema internacional, neste caso da frequência, nós temos a representação, né, pela letra F minúscula e dada em Hertz, H maiúsculo e Z minúsculo. Estou falando isso porque, para mim poder enxergar vocês, eu estou sem o roteiro ali. Mas depois, amanhã, quando eu enviar tudo, né, vocês vão ter certinho o apontamento disso. Bom, qual é a relação, então, que tem a frequência com o período? Tem que ter uma correlação, porque eu falei que o período é a medida, né, do tempo que se leva para completar um ciclo, né? Poxa, se eu tenho diversos ciclos, 60 em uma unidade de segundo, que relação eu posso ter? Então, a representação matemática, né, o formulário, digamos assim, né, para se calcular isso, é frequência, né, letra F minúscula, igual, né, a 1 sobre T. Então, esse seria. Vocês estão lembrados disso, né? Não, ninguém? Bom, e velocidade angular? O que seria velocidade angular? Rádios por segundo. Não entendi. Rádios por segundo. Hertz por segundo, o quê? A velocidade angular, tu está dizendo? Eu não falei hertz, eu falei rádios por segundo. Rádios. Ah, rádios de rádio. Tá, entendi. Certo. Por quê? O que a velocidade angular vai medir, então? A variação de um ângulo, né, deste sinal senoidal, que nós estamos aqui falando de uma maneira hipotética, né, genérica, em função do tempo. Então, a gente utiliza uma letra grega, né, ali, φ, para a gente poder fazer a representação disso. Depois eu mostro aqui no formulário para vocês. Bem, com base nisso, né, a gente consegue começar a entender o que eu falava lá no início da aula. Nossa, se eu tenho aí como calcular a frequência, né, este período, o número de ciclos, né, e depois eu estou dizendo que eu tenho uma correlação da velocidade, né, porque, afinal de contas, se repete 60 vezes em um segundo, por exemplo, né, para o nosso caso aqui, nós temos que ter uma velocidade dessa repetição, que também dá de ser calculada. Então, nós temos aí fundamentado isso, né? Nós temos como fazer o cálculo desse ângulo aí, dessa velocidade angular, né? Justamente em função do tempo, que nós já podemos achar lá quando estudamos a frequência. Então, com isso, né,
nós vamos ter várias frações de tempo dentro da nossa senoide. Quando o tempo é igual a 0, quando o tempo é igual a 2π, né? Então, várias coisas que eu não vou fazer deduções de fórmula aqui com vocês, mas só para vocês lembrarem, já estudaram isso, né? Que nós ainda continuamos, né, a necessitar desse assunto. Bom, já lembramos ali, né, de cada um desses trechos que é necessário para os nossos circuitos de corrente alternada. Por que isso? Porque eu preciso entender valores de pico, valores médios e valores eficazes. O que são cada um deles? Quem é que sabe? O que é um valor de pico? O que é um pico? Valor de pico é o valor máximo. Só valor máximo? O valor máximo e mínimo, Mínimo. né, no caso. Isso. O que é... Eu fiz de propósito a pergunta, né? O valor de pico é o valor máximo. Não que seja o valor, que tenha um valor máximo ou um valor mínimo. Lembre-se, quando estamos falando de uma senoide, o nosso pico, ele é igual. Se estamos falando de um valor de pico para uma tensão, ele tem um valor máximo de pico no positivo e um valor máximo de pico no negativo. Então, a pergunta foi meio proposital. Não quer dizer que eu tenho valor mínimo, quer dizer que eu também analiso o pico no sentido negativo. Correto? Entendido o que eu quis dizer? Entendido? Entendido, né? Então, a senoide que nós temos, como é uma frequência, senão nós não teríamos o ciclo fechado, tá, gente? Então, esse valor máximo aí do pico tem que ser em módulo, né, igual para ambos. Então, nós temos aí também como fazer a mensuração desse valor de pico. Bom, agora só uma curiosidade, né? A gente fala nos valores de pico e estamos aí vendo, né, que a gente tem nuances na nossa rede que são momentos que ela é mais solicitada, correto? Sim. Sim, né? No entanto, que a gente sabe disso, que nós temos uma solicitação maior da rede em determinados horários, que nós temos o famosíssimo e extinto agora, o quê? Nos últimos anos. O horário de verão. Por que ele é importante para nós, eletrotécnicos? Ou por que alguma linha, né? Alguns estudiosos acham que este era importante para nós? Porque ele servia para atenuar quem? O pico do consumo, correto? Daí teria uma economia na luz, no caso. Exato. Não uma economia para nós consumidores, mas uma que no final viria a ser, tá, gente? Mas uma economia generalizada. Por que isso? Eu diria que mais importante do que a economia financeira seria justamente a atenuação do pico. Vocês sabem que rede sobrecarregada, o que acontece? O que acham? Acontece... Pode falar, Cristiano. Não, era mais ou menos isso que o Craga falou, danifica, acontece, né, sobreaquece a rede. Exatamente. Então, o que acontece, gente? Acho que era isso que tu ia falar também, né, Wagner? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, o horário de verão, né, a ideia que se tinha, né, e era já um histórico aqui para nós, era justamente isso, atenuar o pico de energia. Ou seja, aquele momento, né, que as pessoas todas estão chegando e solicitando a rede ao limite, né, quase na exaustão da rede. E a gente sabe que isso, apesar das redes serem projetadas, né, e tudo mais,
a gente sabe que isso ocorre de fato. Porque muitas vezes também as pessoas não informam todos os equipamentos que têm, ou então, né, loteamentos, por exemplo, que vão crescendo, né, e se ligando a trafos já existentes naquela região ali, porque tem aquela sobra e a concessionária, né, não tem. Então, tudo isso auxilia, né? Auxiliava, e claro que uma coisa que o Wagner falou, que eu meio que disse ao contrário, mas eu não queria desdizer, na verdade, o que ele disse, né, que era a questão da economia. Óbvio, né, gente, se a gente não está ali usando a rede de uma maneira exaustiva, a gente tem sim uma economia, né, porque a gente não está fazendo aquela solicitação máxima naquele momento ali, então estabiliza, né, tudo, também a parte da economia financeira. Então, desculpa, Wagner, se eu dei a Bom, entender. capaz, não, professora, capaz, tranquilo. Eu até quis falar um pouco também nessa parte aí de não ter muita gente utilizando ao mesmo tempo a economia da própria concessionária, no caso. Sim, a economia da própria concessionária, porque o que a gente consegue compreender? Em épocas de estiagem, né, a gente já tem problemas na elevação do consumo da energia. Por quê? Porque há mais solicitação, né, do cabeamento para que fim de que a gente consiga verificar isso. Meninos, bom, conforme eu falava, então a gente tem esse aumento, né, do consumo, que eu acho que era o que o Wagner ia comentar mais, né, Wagner? Justamente na época dos períodos aí de estiagem, e bem como, né, quando as pessoas utilizam a rede, porque quanto mais solicitado, uma coisa que eu também não falei, me veio à mente agora, mais chance, né, da gente ter aí algum tipo de avaria, né, enfim, na rede, que também implica depois de trazer essa fatia aí para o consumidor final, né, pagar e ressarcir a concessionária. Bom, falamos do valor de pico. O valor médio, o que seria das tensões? A média do pico máximo de cada um. Exatamente. O que acontece? A gente chama de valor médio justamente aquele estágio, né, quando considerado um período inteiro, o estágio que ele fica nulo. Está correto isso que eu falei, Wagner? Igual ao que tu falou, só que em outras palavras? Sim, exemplo, se for 20/20, a média seria 10. Eu acredito. 20/20 o quê? O pico? Isso, o pico, vamos supor, aí a média seria 10, um exemplo assim, abstrato. Tá, a média seria 10. Mas o que eu quero te dizer o quê? Como o valor médio de um sinal senoidal ele é considerado num período inteiro, o que é um período? O período é aquele tempo que eu levei para fazer o ciclo. Então, o meu valor médio acaba sendo negativo. Desculpa, gente, nulo. Sim, porque é o momento que ele passa por aquela linha do zero ali, né? Exato. Isso é um valor médio a ser considerado. Mas, o que acontece? Se nós considerarmos os semiciclos, isso fica zero? Aí Se eu não. considerar uma... Não. Né? Então, o valor médio, por exemplo, uma meia onda, ele já tem aí um equacionamento matemático. Por que eu estou falando isso? Porque, novamente, o Wagner, ele pensou, e não sei se ele pensou exatamente isso, mas está correto. Por quê? Porque para um ciclo, um período inteiro, né, de um ciclo inteiro, é exatamente como eu frisei para vocês e o Cristiano compreendeu. Mas para uma semi-onda, uma meia onda, né, fica a média, né, como o Wagner compreendeu, só que, claro, gente, não é simplesmente fazer uma média aritmética, né? Existe aí toda uma dedução de fórmulas que nós teríamos aí para um valor médio, neste caso, né, 0,637 vezes o valor de pico.
Então, não é uma média, né, como nós estamos aí quando falamos de média, né, resolvendo nem por média aritmética, nem por uma ponderada seria, né, seria por algo melhor estudado aí. Bom, entendido isso, nós temos também que saber o que é o valor eficaz. O que é um valor eficaz? Bom, o que eu diria aqui para vocês? Que um valor eficaz, né, de uma tensão alternada corresponde a um valor de tensão contínua, né, que, se aplicada com uma resistência, faria com que ela dissipasse a mesma potência média caso ela fosse aplicada aí numa tensão alternada. Ou seja, é uma maneira de comparar, né, a produção de trabalho, digamos assim, né, de energia de uma corrente alternada com de uma corrente contínua. Todos entendem isso? Sim ou não? Não, eu não entendi muito, não. Repete, Eu não entendi explica muito. de novo aí, você bem Isso. sincero. Não... O valor eficaz, gente, é aquele valor comparativo. Ou seja, tudo isso que nós estamos estudando é por aquele motivo que eu estou repetindo, por gosto, né? Para que vocês tenham em mente que nós não temos uma potência de pronto, que nem a gente está acostumado, né, a verificar aí nos equipamentos. Fizemos a leitura ali. Não, nós temos 3 tipos de potência. Estou sempre falando para vocês justamente por isso. Então, o valor eficaz é o comparativo de energia dissipada, né, que nós poderíamos ter, igualando a alternada com uma corrente, uma tensão alternada, desculpem, se fosse em uma tensão contínua. Então, assim, nós temos que aplicar esses valores, né, para descobrir. Nós temos também um equacionamento matemático, que depois, na continuação, eu vou apresentar para vocês, que nós temos aí como ver, né, como verificar essa informação, né, e essa representação comparativa, né? Então, por que nos importa isso? Porque esse valor eficaz, ele também está correlacionado naquela senoide, né? Naquele ciclo que a gente tem a ser cumprido diversas vezes, né? Que para o nosso caso aqui é um ciclo aí, né, de movimentação dessa senoide aí de 60 Hz, ou seja, 60 vezes, né, a cada segundo. Então, valor eficaz, frisando, é um valor comparativo. Oi. E existe, eu não me lembro de ter visto muito bem essa parte, assim, no caso existe tensão alternada e tensão contínua, porque eu sempre ouvi mais falar na corrente alternada e corrente contínua, né? E muda alguma coisa? Eu estava vendo falar em tensão alternada e tensão contínua, tem alguma diferença de uma para outra? Na Não tinha ainda verdade, ouvido falar muito dessa. na verdade, o que acontece? A gente fala muito em corrente, né, contínua ou alternada, concordo contigo. Mas, na prática, existe uma tensão, né? Por que eu te digo isso? Tu vais entender bem agora. Por exemplo, quando a gente viu aquela figurinha lá da lâmpada sendo acendida por uma pilha, o que era aquilo? Alternado ou contínuo? Contínuo. Contínuo. O que fazia aquela tensão ser contínua? A fonte de carga armazenada? Assim, o que eu aprendi é que a corrente contínua alternada, a diferença de uma para outra é a movimentação dos elétrons, né? A corrente alternada, os elétrons se movimentam de forma alternada, né? E a contínua é sempre para a mesma direção, né? Eles se movimentam, né? O Correto, que eu tinha mas aprendido mais tu ou menos era concordas isso, né? comigo que eu tenho que ter uma movimentação de elétrons em qualquer instância? Sim ou não? Sim, sim. Sim. Qual é a diferença básica?
por exemplo, na corrente alternada, aí eu vou deixar bem amplo, né, para que vocês, cada um, tomem como exemplo o que ficar melhor. Não importa se é uma bateria de veículo. Não importa se é uma pilha. O que que faz a minha movimentação de elétrons acontecer? O núcleo que eu tenho ali dentro. Eu sei que esse núcleo, né, que eu tenho ali é separado por um líquido. Por uma bateria, um líquido específico, né? A gente até tem aquele líquido de bateria, né? Para os veículos aí, existe alguma... Nem sei se ainda existe, mas existia, né? Que a gente preenchia. Concordam? Lembram disso? Esse líquido estava ali. E ele faz com que, quando tu insira aquilo ao sistema elétrico do carro, porque a bateria sozinha, tu pode tocar nos polos dela, não faz nada, que nem a pilha, que nós usamos ali no rádio, por exemplo. Mas quando tu liga naquele sistema do veículo, algo faz com que impulsione a movimentação de elétrons, que aqueles elétrons que estavam positivo e negativo do polo da bateria, faz com que haja uma movimentação através daquele líquido. No caso das pilhas, até acho que assistimos no vídeo ontem, nós temos também esse líquido, que quando está já ineficaz, inapropriado, ele se torna uma resistência e não mais algo de propagação. Tanto acontece esse impulsionamento, porque eu só quero que tu não fique na cabeça de que tu tem movimentação de elétrons numa e não tem na outra, entendeu, Cristiano? Tu precisa ter nas duas. Não, sim, não, isso aí eu sei. A diferença, no caso, é só a maneira que eles se movimentam. A alternada é de maneira Isso. aleatória, alternada, assim. E a contínua, né, pelo que me ensinaram, é de maneira sempre no mesmo sentido, no caso, né, de maneira ordenada, né? Isso. A alternada, o que que acontece? Nós precisamos ter somente o liga e desliga da chave, né? O plug da tomada. Tanto faz a inversão deles. É isso que tu quer dizer. Por quê? Porque a corrente alternada nos possibilita isso. Ele vai funcionar conforme o impulso que ele receber. Concordo contigo, a contínua tem isto, só que o que nós estávamos falando ali de valor eficaz é um comparativo entre tensões. As tensões em corrente alternada e as tensões em corrente contínua. A comparação disso para um mesmo equipamento, como que é? O quanto dá de eficiência? Porque isso, o nome eficaz já está nos levando à eficiência, tá? Então, assim, concordo, tudo que tu está comentando aí, beleza. Né? Nós temos um movimento, só que um é ordenado na contínua, no entanto que eu posso trocar o polo da bateria lá do carro? Nunca, jamais, não devo, né? E a tomada aí que eu ligo do meu televisor, eu não fico pensando, né? A menos que sejam 3 pinos, aí me condiciona realmente, né, por uma questão de padronização, colocar no mesmo local. Mas, né, no outro sentido, não há problema algum. Bom, neste caso, a fim de que a gente compreendesse um pouco mais a questão das ondas, eu queria passar um vídeo para vocês. Pode ser? Vou encaminhar, aí vocês veem, né, esse vídeo e depois a gente comenta alguma coisa que ficar ali do vídeo antes da conclusão, tá bom? Vou encaminhar aqui no WhatsApp. O que acharam? Bem intuitivo. Bem o quê, Matheus? Intuitivo. Não entendi. Desculpa. Acho que ele quis dizer representativo. Ah, tá. Bom, também achei. Bom, nesse vídeo, o que a gente precisa compreender? Ele é um vídeo do estudo de ondas físicas. Falou ali em valor eficaz? De pronto? Não. Eu não Falou vi. nos valores de pico que a gente estava estudando? Não. Mas falou o que mais importa para nós. A representação visual do que de fato é uma onda.
Mas falou, por exemplo, no período, falou no ciclo, falou na velocidade de propagação, falou tudo, né, o que a gente tem que entender de uma senoide, né? Ou seja, ali nos mostrou de fato que nós temos que ter em mente, né, para que a gente consiga resolver os nossos problemas aqui da eletrotécnica. Então, notem, né, o vídeo, apesar dele ser genérico, abrangendo aí a todos, né, porque isso é física, ele nos tem uma grande valia. Uma coisa que eu notei no vídeo foi praticamente a pergunta que o Cristiano havia feito, ou a colocação que o Cristiano fez, né, sobre o que determinava, né, aquela circulação de tensão e corrente, né? Estão lembrados ali no vídeo? Lembram quando uma das moças, elas estavam lá pegando a corda? Elas representaram várias coisas ali naquele visual ao mostrar, né, o modo como moviam, né, com a corda naquele sentido. E uma pergunta que foi feita ali, né, foi o que determinava o ciclo e a frequência? O que determina, gente? A fonte. A fonte. A fonte. Então, mostrando, né, que se nós não tivermos uma fonte geradora, é impossível, né, nós termos aí uma propagação de onda. Notem que tem vários tipos de onda, a gente sabe. E elas se mostram eficientes, né, para propagar várias coisas. Som, né? Luz, se nós fôssemos estudar ondas aí por efeito de eletromagnetismo, né, nós conseguiríamos ver como que acontece a reflexão da luz, como que se dissipa isso, né? No nosso caso aqui, a gente viu, né, e não pretendo mostrar nenhum outro, mas nós vimos ali o que nós precisamos e responde, né, a pergunta básica da gente, que é o que impulsiona e o que determina a minha frequência ser 60 Hz, por exemplo, e não 70 e não 50. Então, a nossa fonte. Bom, o que eu quero dizer com isso? O que falávamos lá com o assunto, né, que o Cristiano levantou, sobre a distância, né, do que seria uma corrente contínua de uma alternada. Todas a movimentação que nós vamos ter, né, de elétrons faz-se necessário a gente ter uma fonte. Com isso, eu quero dizer que eu não ligo um caminhão com uma bateria de um veículo RECT, por exemplo. Por quê? Eu tenho fonte para isso? Pode falar, Wagner. Por causa da fonte da potência? Exato, né? Eu não tenho, para a corrente solicitada, eu não tenho uma fonte equivalente. Eu não ligo, por exemplo, né, um rádio potente aí de pilhas, né, com uma pilha, com 2 pilhas alcalina que eu ligo ali o controle remoto da TV. Por que isso? Olha, por um motivo muito simples. Eu preciso ter um pulso, que foi que elas mostraram na movimentação da corda, né? Uma perguntou e outra disse, não, o que vai determinar é o pulso que eu dou, o impulso que me faz movimentar tudo isso. Então, ali a gente viu bem como acontece essas coisas, né? De modo invisível, imperceptível, né, por nós, mas que de fato é o que fisicamente ocorre dentro, né, dos componentes, dentro dos elementos, para que haja, né, aquela movimentação, né, que sai ordenada porque circula, né, no circuito, mas a gente sabe que só existe corrente elétrica por elétrons, né, livres mesmo, né, que fazem acontecer isso. Bom, com isso que a gente viu desse assunto, né, sobre senoides hoje, vocês acham que está tranquilo? Está entendido já essa parte de frequência, período, né, e o que seria, né, uma fonte adiantada ou atrasada? Sim ou não?
Essa parte aí da onda, período, frequência, isso que eu acho que já deu, cara, para compreender. Acho que deu, né? Não, é porque eu preciso do entendimento disso, de como funciona esse ciclo, para a gente poder falar em fasores, né? Em números complexos, aqueles que eu falei para vocês. Temos condições disso? De prosseguir? Todos têm a mesma opinião do Temos. Cristiano? Sim. Sim, sim. Sim? Então Bora? é isso, gente. Vamos? Sim. Sim. Eu acho que o vídeo foi bem esclarecedor, assim. Na minha pesquisa, eu achei que vocês iriam... Aquilo que parece maçante, porque ia ficar bem esclarecido, né? Ah, outra coisa no vídeo que eu estava esquecendo de comentar, de frisar, né, que a gente assistiu ali, que é a superposição de ondas. Vocês viram que eles mostraram ali, né, a superposição de ondas, né? No nosso caso, vai acontecer aquela superposição em um ciclo, né, numa crista mais elevada ou num vale, né, mais elevado das duas ondas que nós vamos ter no gráfico? Aquele gráfico de ontem que eu mostrei para vocês, vai acontecer aquilo? Não. Não. Por quê? Quem ajuda aí na resposta do Wagner? Defasagem entre os picos. Perfeito. No nosso caso, nós não temos duas ondas se encontrando, nós temos uma defasagem. Por quê? Pelos motivos que nós já conversamos. Estamos falando de corrente alternada, estamos falando, né, de valores aí de tensões que têm uma velocidade angular e que, portanto, né, no entanto, que nós vamos ver um pouco de números complexos por isso, né? Nós temos aí uma certa defasagem que nos faz, né, verificar que as nossas duas ondas, não importa, né, elas vão estar ali livres, né, para ter o seu ciclo sempre, né, do mesmo jeito, sem uma interferência de uma na outra. Por quê? Novamente, porque uma onda senoidal do gráfico trata-se de tensão e outra onda trata-se de corrente. E em circuitos, né, puros, resistivos puros, nós vamos ter esse pico equivalente. O pico, né? Ambos acontecendo, tanto o pico positivo quanto negativo, no mesmo momento, mas cada um com seus valores. Depois, nos outros casos, nunca mais, né? Eles nem vão estar coincidindo pela questão aí que o Wagner lembrou da defasagem. Beleza? Estou vendo o Patrick Beleza. tão quieto hoje. Tá, beleza. Tu não tá assustado, né, Patrick? Não, tá bom. Não, hoje ele tá muito assim, achei ele muito quieto. É que Tiago voltou a trabalhar, também. né, Patrick? Ó, tá pegando. Brincadeiras. O Pensa, Tiago tem também coisa fala, pra- conversa bastante, hoje não conversou. Eu estou deixando os outros participar, professora, hoje. Pois é, o Matheus também. Bom, mas tá bom. Eu só preciso do ok, né, do aval de vocês, que a gente pode mudar para outro assunto amanhã, que fazia necessário essa conversa de hoje. Então, se sim, estão liberados, aí amanhã nesse mesmo bate-canal, a gente conversa de novo, ok? Fechou, fechou. Fechou? Tá, ok, tá Esse bem.